nós iremos ficar focados nos Estados Unidos. Vamos à Marcha para o Oeste, que marcou a expansão e novas conquistas americanas. Vamos lembrar um pouco do ano passado, né? A gente viu que existia a Inglaterra, que era a metrópole, e as 13 colônias da América do Norte, que eram as colônias. Eles viviam numa relação de dependência, porém os americanos eles acreditavam que aquele mais forte deveria ajudar o mais fraco. Quando a Inglaterra ela foi aumentando os impostos, eles fizeram o primeiro congresso, que resolveu pelo boicote, e o segundo congresso, que foi feita a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Eles conseguiram conquistar sua independência, essa independência foi reconhecida pela Inglaterra, mas eles precisavam se tornar uma grande nação. Para isso, eles precisavam expandir o seu território, né, ampliar o seu território e ter pessoas também para poder trabalhar no território. Por isso foi feita a Marcha para o Oeste, que ela marcou a expansão territorial até o Pacífico, e ela aconteceu na segunda metade do século XIX, finalzinho do século XIX. Aí eles foram conhecer novas regiões, conquistar essas novas regiões para ir anexando aos Estados Unidos. Esse crescimento se dá de 3 maneiras. Através de guerras, como foram as guerras com o México, através de compra, como foi o caso da Louisiana, que eles compraram da França, através de anexação. O Texas, eles conseguiram através de guerras mexicanas. Então, através desses esquemas, né, guerras, compra e anexação, eles iam conseguindo ampliar cada vez mais o seu território. Só que apenas a ampliação não serviria. Eles tinham que ampliar, mas tinham que ter pessoas para trabalhar nesse território. Por isso, eles passaram pelo processo de imigração. Entre os americanos, eles vendiam terras a um preço muito baixo em um território distante e desconhecido. Aí as pessoas faziam, como a gente viu aqui no primeiro, né, faziam uma espécie de caravana. Essa caravana ela era feita por proteção. Eles formavam um grupo grande, aí as famílias, né, pai, mãe, filhos, todo mundo reunido, eles viajavam de uma região para outra. Formando uma caravana, ficava mais seguro, porque eles não sabiam o que eles iriam encontrar pelo caminho. E aí, no caso, tinham também os índios, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí, como eu estava falando, eles ofereciam terras a um preço muito baixo e eles também faziam um acordo com os imigrantes. Você receberia um pedaço de terra, viria trabalhar nessa terra, eles faziam um contrato de 5 anos. Após 5 anos, se essa terra não desse resultado, aí você devolveria e sairia da região. E se ela desse resultado, né, desse frutos, vingasse, aí você faria um contrato por mais 5 anos e assim até conquistar a terra. Aí isso fez o quê? Promoveu o fortalecimento, inspirados no nacionalismo, né? A nossa nação, a gente vai ter uma mesma cultura, um mesmo idioma, a mesma característica. Então, todo mundo que está chegando vai incorporando a nossa cultura, vai incorporando a nossa ideologia e o sentimento de unidade. Porque primeiro eles conseguiram a independência e depois eles organizaram essa unificação, que é muito importante, né? Você se sentir parte de uma nação, você saber que todo mundo ali é igual, todo mundo faz parte de uma região, todo mundo prioriza o crescimento, o desenvolvimento dessa região. Aí a gente tem a parte mais triste, que é a questão dos índios, né? Vários territórios eles eram ocupados pelos índios, eram territórios indígenas, e aí eles foram disseminando os índios. Existiam algumas leis que elas ditavam, por exemplo, na região tal, todas as terras daquela região pertencem a esse grupo. Só que essa lei era entre os brancos, né? Os índios, eles não tinham conhecimento dessa lei. Aí a galera fazia uma caravana, percorria o caminho, chegava lá na terra e se apossava da terra. Se eles não quisessem deixar, eles podiam matar os índios e assim, vários índios foram dizimados, né? Aí os mais famosos são os navajos. Aí tem a trilha de lágrimas, que eles faziam com os índios. No inverno bem rigoroso, eles juntavam um grupo de índios e iam
como se fosse marchando, né, caminhando de uma região para outra. Eles diziam assim, olha, vocês vão sair dessa região, mas a gente vai dar uma nova região para que vocês possam morar e viver nessa região. Só que aí no caminho, mais de 15 mil índios morriam. E os que sobreviviam, eles eram incorporados na sociedade. Na realidade, era uma promessa falsa. Isso não ocorria. A questão da doação de terra não ocorria. Aí a gente tem a doutrina Monroe, que na prática era a América para os americanos. Eles queriam dizer, ele fez uma carta, né, uma carta bem filosófica, com vários pensamentos assim em relação aos americanos, e na prática essa carta significava o quê? A gente não pode se rebaixar a nenhuma nação. A nação americana, ela é importante, ela é principal, ela está em pleno desenvolvimento, a gente vai se tornar uma grande potência, vai se desenvolver cada vez mais, então a gente tem que ter o nosso valor, ter consciência do papel que a gente tem, ter consciência de quem a gente é e seguir em frente. Então, América para os americanos, né? Vamos organizar a região baseada na nossa cultura, na nossa ideologia, e quem chegar nessa região vai ter que incorporar também essa cultura. Aí a gente tem o Destino Manifesto, que ele vai falar que o povo americano foi eleito por Deus para comandar o mundo, e esse expansionismo é uma expressão da vontade divina. Isso é uma maneira de justificar as atrocidades, né? Muitas pessoas morriam, muitos índios eram dizimados, muitas pessoas perdiam as terras. Por exemplo, existiam alguns mexicanos que moravam ali em regiões dos Estados Unidos, regiões de fronteira. E aí esses mexicanos, eles eram ricos. Aí quem era americano, que tinha nascido na região, esses mexicanos, eles vinham de outras regiões, simplesmente chegavam lá e tomavam as terras. Então, para justificar essas questões, né, dos assassinatos, do fato de tomar a terra, de se apossar do que é do outro, aí eles justificavam através desse Destino Manifesto, que era uma vontade de Deus. Então, tudo que a gente está fazendo por uma vontade de Deus, né? É o nosso destino. Aí a gente tem a Guerra da Secessão, que foi a briga entre os estados do Sul e os estados do Norte. Foi de 1861 a 1865, apesar deles terem expandido, enriquecido e se organizado, existia uma diferença muito grande entre a região Norte e a região Sul. Era como se existissem dois países dentro de um só, de tanto que era a diferença entre eles. Aí a gente tem as causas, né? A questão escravocrata, o Norte era a favor da abolição e o Sul não. O Norte, ele era mais desenvolvido e o Sul, ele era mais atrasado. O Norte, eles pertenciam ao Partido Republicano, tinha a questão do protecionismo, eles eram abolicionistas, eram urbanos, tinham grandes centros onde tinham as faculdades, né, as escolas, as grandes indústrias. Então, eles eram totalmente contrários à escravidão. Já o Sul era uma região mais agrária, mais atrasada, né? Eles queriam continuar com a questão da escravidão, porque eles precisavam dos escravos para trabalhar. Aí a gente tem a questão das tarifas. O Norte era a favor de altos impostos, né, já que ele era uma região industrializada, tinha condições de pagar mais. E o Sul, eles queriam mais liberdade de comércio. E a questão social, que era a questão do estilo de vida deles, né? O Norte ele era organizado, urbanizado, e o Sul era exatamente o contrário. Aí aconteceu a guerra. Nessa guerra, os estados da União venceram os confederados. A escravidão, ela foi abolida, porém, eles não aceitaram a abolição da escravidão. Aí a guerra, ela vai terminar aqui em 1865 até 1877. A região sul, ela foi ocupada para garantir que a escravidão não continuasse, que ela realmente fosse extinta. Aí a gente tem algumas consequências.
consolidação da hegemonia nortista, né? O norte ele venceu a guerra. Ao vencer a guerra, ele aumentou o seu desenvolvimento porque passou a controlar parte do sul. Crescimento industrial, as indústrias que já existiam nessa região, elas foram aumentando. Algumas indústrias foram abertas também na região sul e aí aumentou a questão da indústria. As dificuldades sociais, as diferenças culturais entre eles eram gritantes, eram completamente diferentes. Então, eles tiveram que passar por um processo de adaptação. A galera do sul incorporar algumas coisas da cultura do norte e vice-versa. A entrada dos imigrantes, né, que desde o início da Marcha do Oeste ela é feita, e aqui eles vão aprimorar isso aí. Já que não existe mais escravos, eles vão precisar de trabalhadores assalariados para produzir nas suas fazendas. Aí mesmo acabando com a escravidão, eles fizeram igual ao Brasil, eles não deram condições de vida para esses escravos. Então eles receberam a abolição e ficaram soltos na sociedade. E alguns continuaram trabalhando, né, para os seus senhores, ganhando pequenos salários, alimentação, moradia, e outros ficaram perdidos na sociedade. Aí isso vai aumentar o quê? A questão do racismo. Nessa época vai ter o surgimento da Ku Klux Klan, que eles vão perseguir as pessoas que deixaram de ser escravas e que estão sendo incorporadas, né, os negros no caso, que estão sendo incorporados na sociedade. Eles não aceitavam essa incorporação, eles eram contrários a essa incorporação. Com a Guerra da Secessão, eles conseguiram, né, com o passar de muitos anos, mais de 10 anos, fortalecer a nação, prover a questão da unidade e resolver os seus problemas. Então, a gente tem a primeira etapa, a conquista da independência. A segunda etapa, a marcha para o oeste, né, que é a expansão. E a terceira etapa, que é o aumento do crescimento econômico e o fechamento da ideologia americana. E na próxima aula, a gente volta com um novo assunto.